caros visitantes, sejam bem-vindos à nossa casa. Caros irmãos de Ideal Espírita, também sintam-se acolhidos em nossa casa e que esta noite seja um momento, como todas as reuniões dos sábados, sejam momentos de reflexão, de fortalecimento, para que possamos nos nortear como verdadeiros cristãos e como verdadeiros espíritas, porque não há diferença entre uma coisa e outra. Nós queremos dizer que Kerlane é a diretora do Departamento de Infância e Juventude. Aos sábados nós temos trabalho de evangelização infantil e juvenil. A sua presença aqui foi para nos chamar a atenção, para trazermos nossos jovens, nossas crianças, aqueles, que temos essa responsabilidade. Como já foi dito, o tema desta noite é Brilhe a vossa luz, está em Mateus capítulo 5, versículo 16, e eu gostaria de destacar que esse é um chamamento de Jesus, brilhe a vossa luz, e esse chamamento está depois das bem-aventuranças. Esse capítulo 5 de Mateus é o capítulo das bem-aventuranças. Então, quando Jesus chama a si, diz que é bem-vindo todos aqueles que sofrem, que são injustiçados, convida para sermos mansos, pacíficos, todo um modelo que era esquecido na sociedade da época. Depois ele vem com uma mensagem de exaltação para nos dizer que somos acima de todos os desafios que enfrentamos em nossa encarnação. E o Mestre Jesus nos conclama a brilhe a vossa luz. Então é um dos chamamentos mais belíssimos do Mestre, porque ele está dizendo que nós somos luz e temos luz, e essa luz precisa brilhar. A doutrina dos Espíritos questiona no Livro dos Espíritos, a questão 115, se existiriam espíritos bons e outros maus. Eu traduziria assim: existem espíritos que são só luz e espíritos que são só trevas, Então, teriam espíritos que já seriam criados luz e teriam espíritos criados como trevas, já que o tema é brilhe vossa luz. E os espíritos vão nos dizer, ou o Espírito Verdade vai responder que todos fomos criados iguais. Respondeu assim: criou os espíritos simples e ignorantes. Então, ainda para aprender, como se fôssemos crianças, ainda para aprendermos tudo, isto é, sem saber, e deu a cada um uma missão, a fim de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição. A gente sempre só fala nos simples e ignorantes e se cala. Mas os espíritos vão dizer que Deus deu a cada espírito uma missão. E essa missão vai nos fazer chegar progressivamente à perfeição. Fomos criados simples, ignorantes, todos iguais, mas todos nós recebemos uma tarefinha. Olha, você está aqui, mas você vai chegar lá. Olha a tarefa que você precisa desenvolver. Desenvolvendo-a, vamos paulatinamente atingindo a plenitude, ou a perfeição, ou a felicidade que está inscrito em nós. Todos nós buscamos essa felicidade, porque Deus deixou em nós essa semente da busca. Então, o chamamento de brilhe a vossa luz está em toda essa relação. Mas não dá aqui? Está em toda essa relação de nossa evolução. Também a doutrina espírita vai nos dizer que nós espíritos pertencemos a diversas classes evolutivas, e isso nós encontramos no Livro dos Espíritos. Nós espíritas estamos conscientes que somos espíritos em construção da nossa perfeição, com auxílio de espíritos luminares que já fizeram esse mesmo percurso em outras épocas, que vêm nos auxiliar.
Também nós temos a série psicológica do Espírito Joana de Ângeles. Nós temos o psicólogo e psiquiatra Alírio Cerqueira Filho, que trabalha essa nossa necessidade de brilharmos a nossa luz. Então, esse é o foco da nossa noite, baseados no que o próprio Livro dos Espíritos nos afirma. E nós vamos trazer uma pequena fábula ou uma pequena história muito significativa, usando a imagem de animais para nos despertar sobre essa luz que há em nós. E muitas vezes no dia a dia de nossa vida a gente esquece, perde o endereço. E às vezes acreditamos que não há luz em nós, ou só há trevas, só há dificuldades. Essa história, alguns de vós já devem conhecer, mas não tem problema, relembra. Ela se intitula A Águia e a Galinha. E essa história foi contada no país de Gana, na África. E desculpe, agora eu não lembro o educador que contou essa história, porque ele estava sentindo a necessidade de elevar o ânimo daquela época dos africanos que estavam conseguindo a sua liberdade política, vamos assim dizer, sua independência política. E essa história, em breves linhas, conta que um agricultor todos os dias saía para o seu campo, saía muito cedo, e numa manhã, passando próximo a umas montanhas, a altas montanhas que tinha na região que ele vivia, ele encontrou caído no chão um filhote de águia. E ele condoeu-se. Como era alguém que lidava com a terra, com a vida, ele condoeu-se com aquela vida, mas ele pensou, essa águia não vai sobreviver, mas vou fazer a minha parte. Recolheu-a, levou para casa e cuidou dela. Só que ele cuidou dessa águia como se fosse uma galinha. Ele a acostumou a comer milho. Chegou um tempo que ele colocou junto com as galinhas, porque ele tinha uma criação de galinha. Então essa águia não aprendeu a voar. Essa águia, vez por outra, ela via águias voando e sentia aquele ímpeto de também voar, mas olhava suas amigas no quintal ciscando e ia lá ciscar, comer, esquecia. Certa feita, um naturalista, um biólogo, estava trabalhando naquela região quando foi na casa do agricultor só lhe pedir água para beber. E passou pelo galinheiro, viu aquela ave majestosa, porque ela já havia crescido e de uma asa a outra eram 2 metros, o que de envergadura? 2 metros de uma asa a outra, enorme, bonita, mas não sabia nem voar. E ele disse, mas isso não é uma galinha. Aí o agricultor disse, não, isso foi uma águia que eu encontrei quase à morte e consegui que ela sobrevivesse. Mas ela vive aí com as galinhas, ela já vive já há algum tempo, aí se tornou uma galinha. E o naturalista disse, não, uma águia é uma águia. Uma águia, ela foi criada para romper os espaços. O coração dela é de águia e não é de galinha. Ela não está vivendo o potencial dela. Ela tem um potencial muito maior do que ficar aqui nesse ambiente. Ele disse, nada, mas não tem mais jeito não. Ele disse, você me permite que a gente faça alguns treinos para ela começar a aprender a voar? E ele disse, claro que eu deixo. E acompanhou o naturalista numa manhã em que os dois foram para um grande descampado e o naturalista mostrou aquele campo enorme, que não era mais aquele galinheiro, né, era limitado, e disse, águia, voe! E deu muitas instruções para que ela voasse, mas ela olhou para o chão, pulou e ficou lá andando pelo chão. O agricultor disse, eu não disse que não tem jeito? Ela disse, mas não vamos desistir. No outro dia, foram para um lugar mais alto e fizeram todo o treinamento. Ela deu já um pequeno voo, mas não passou daquilo, levaram para casa. E o naturalista estava a trabalho, tinha um tempo circunscrito, né? Mas não desistiu. Quando
combinaram um certo dia e saíram antes do sol nascer e subiram uma montanha muito alta que tinha próximo à casa do agricultor. Então subiram aquela montanha ainda na noite, ainda no escuro, e foram para o topo e começaram a conclamar a águia para que ela reconhecesse que era um animal das alturas. E quando ela estava no braço do agricultor, com toda aquela proteção, a luz do sol, o sol começou a nascer e ela divisou aquela luz no horizonte, na distância. Aquela luz inundou-lhe os olhos e ela deu o crau, da águia, natural da águia, e voou, planou, conseguiu fazer um voo enorme e prosseguiu.